queridos, aqui Bispo Rafael, mais uma vez com vocês e a palavra é gratidão. Que bom que você está aqui, tirando um pouco do seu tempo para esse treinamento, para a gente aprender. Treinar é preciso, é um tempo que nós precisamos estar com as nossas espadas afiadas para ganharmos vidas para o Senhor. A espada é a palavra de Deus, então o treinamento, o estudo, a palavra vai ampliar a sua visão, ampliar as suas conquistas. E a minha oração é que o Espírito Santo, nesse momento, possa falar ao seu coração, que não seja o bispo, mas que seja o Espírito Santo. Então, por isso, eu quero convidar você para orar. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, pedimos que o Senhor fale conosco através desse vídeo, através da Tua palavra. Oh, amigo Espírito Santo, toma-me em Tuas mãos, amigo Espírito Santo. Consolador, ajudador, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso. Oh, Deus de Israel, faça um milagre, uma libertação. Que através desse vídeo haja uma libertação agora. Nós estamos abertos para ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Nós entregamos nossa mente a Ti, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa tocar a sua casa, o seu coração. Abra o seu coração para o Espírito Santo falar contigo. O nosso vídeo hoje vai ser para você que é líder, você que exerce liderança, sublíder, você que exerce discipulado, você que trabalha na igreja, você precisa assistir esse vídeo, porque com certeza algo Deus vai fazer na tua vida. E eu quero falar em especial aos nossos líderes da Mavec. Vamos lá? Liderar é preciso, mas eu preciso aprender mais com o Senhor. Sempre refazer o meu modelo de liderança. Ainda há pouco eu conversava. Esse ano é um ano que eu preciso muito me refazer, me renovar, me restaurar, porque a renovação na liderança ela é preciso o tempo todo. Então eu preciso estar sempre nesse processo de alinhamento, de aprendizado, de aprendizagem. Eu preciso estar entendendo o tempo, o modo, o mover, a nuvem de Deus. Algumas coisas que funcionou outrora, não funcionam agora. Algumas coisas do passado eu preciso trazer para o presente, outras não. Enfim, eu preciso estar me reciclando, não é verdade? Então que esse vídeo seja um vídeo de reciclagem para a nossa liderança. Nossos pastores, nossos líderes sejam reciclados através desse vídeo. Bom, vamos começar em Atos no capítulo 6, caneta, papel, muito importante. Vamos começar em Atos capítulo 6, o versículo de número 5. Atos capítulo 6 é exatamente o versículo, o capítulo que fala sobre o levantar dos primeiros obreiros da igreja do Senhor. Vamos ler o capítulo 6, o versículo 3, que diz: Meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Olha só a referência para um bom líder. Boa reputação, ser cheio do Espírito Santo, sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Então, no versículo 5 fala: agradou toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé. Homem cheio de fé. Então, vamos lá. Quais são os parâmetros, quais são as regras para ser líder no ministério apostólico, viver em Cristo? O que eu preciso, bispo, para mim ser líder? Primeiro, ser crente. Crer em Jesus, crer que Jesus morreu na cruz, crer que Jesus voltará para buscar a igreja, crer na palavra, crer nos princípios da família bíblica, crer no modelo da Bíblia, crer na palavra de Deus de maneira irrevogável, não é verdade? Ser cheio do Espírito Santo. Um líder precisa ser cheio do Espírito Santo, apaixonado pelo Espírito Santo, né? Um dos pré-requisitos que nós também sempre estamos influenciando é que esse líder precisa ter e estar ativo no lugar secreto, né? É aí que vai ter o alinhamento da liderança. Esse líder precisa estar ativo na leitura da palavra, no lugar secreto, na oração e na leitura da palavra. Ser um homem de uma só mulher, ou uma mulher de um só homem. Ter bom testemunho entre a família, entre a comunidade, entre a igreja. Olha o tripé aqui do testemunho.
família, comunidade, igreja, ter um bom testemunho na sociedade, né? Esse líder precisa ter um bom testemunho no trabalho, esse líder precisa ter o seu nome, né, de maneira ilesa, limpo, né, para ser um bom líder e estar alinhado com Deus e com a sua liderança e com a visão ministerial que o Senhor tem nos dado, né? A visão do ministério de alegria, de comunhão, de amor, focado na palavra, focado no lugar secreto, na adoração. Nós cremos nos dons espirituais, nós cremos que Jesus voltará para buscar a igreja, nós cremos no arrebatamento, nós cremos nas curas divinas, nós cremos que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza no Espírito Santo. Nós cremos sim que uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo, cair no mover de Deus. Nós cremos em atos proféticos, nós cremos na unção com óleo, né? Nós cremos na imposição de mãos, nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós cremos no batismo por imersão. Então, são alguns princípios que precisam estar alinhados, porque se você enxerga de outra maneira, você não pode liderar no ministério apostólico Viver em Cristo. Mas se você está aí, exatamente, provavelmente é porque você já está alinhado com isso. Então vamos para a primeira lição, lição número 1. Liderar, escreve, é amar. Liderar é amar, incondicionalmente. A palavra ágape significa amor incondicional. Ou seja, não está condicionado que a pessoa fez certo ou errado, porque a gente como líder, a gente erra também. E infelizmente, até hoje, 22 anos liderando, e de vez em quando a gente escorrega na casca da banana. Então, se eu não tenho amor para perdoar, eu não vou merecer esse amor para me ser perdoado. Então, a lição número 1 para ser um bom líder, bispo, eu quero esse ano ser um líder diferente. Então, o que eu preciso? Você precisa pedir a Deus mais amor por ele e pelas ovelhas do Senhor. Número 2, mais amor. Mais amor. Mais amor. É para transbordar. A taça do líder tem que transbordar em amor. Número 3, amor de novo. Se eu não amar as pessoas, se eu não amar a Deus e ter o entendimento que aquela pessoa está ali no departamento para ser cuidada, para ser amada, para ser pastoreada, para me ajudar essa pessoa de alguma maneira. Cada coração tem um caminho, tem gente que eu estou liderando há anos e de verdade talvez eu ainda não consegui o caminho desse coração, então eu tenho que ir para a oração, eu tenho que pedir, Deus me ajuda, Deus me dê graça, Deus, eu quero ser benção na vida dela, eu quero marcar essa pessoa positivamente, porque a gente como líder, eu quero falar aqui não é só dos acertos, eu quero falar muito dos erros. Às vezes a gente marca mais as pessoas negativamente do que positivamente. Então, um dos nossos focos precisa ser, eu quero marcar essa pessoa de maneira positiva. E alguns filhos mais antigos, às vezes eles foram tão marcados de maneira negativa que eles têm dificuldade de serem levados para um novo nível, para um novo tempo, e não por culpa deles. Por culpa daquelas marcas que ficaram e que às vezes você percebe que você está até fluindo mais com quem é novo e às vezes a gente pode ser injusto de pensar, não, porque esse novo aqui ele é melhor. Não, é porque no passado a gente era pior. Então aquele que já está há mais tempo, ele criou barreiras, ele criou muros, com razão até. Então a gente precisa pedir a Deus para que esses muros caiam por terra, para que essas barreiras, que essa pessoa volte a acreditar na nossa liderança, porque em algum momento quando o líder falha, essa pessoa já não acredita mais na nossa liderança. Então eu preciso me refazer e ter o entendimento e consciência que eu errei. Então, amor. Se eu fosse dar o número 2, é amor. Número 3 é amor. Mas vamos dizer então, nós estamos no número 2, humildade. O líder precisa de muita humildade para reconhecer erros, para reconhecer acertos daquele que ele está liderando, né? Reconhecer alguém que está crescendo, que está fluindo, que pode ser um líder em potencial e não podar essa pessoa. A gente vai ter vários tipos, acho que um vídeo é pouco, né? Porque a gente vai ter vários tipos de pessoas que nós vamos liderar, vários tipos de personalidade, o que conversa mais, o que se abre mais, o que conversa menos, o que é mais inteligente do que a gente.
o que tem muito potencial e você precisa moldar e não cortar esse potencial, né? Você pode ser, por exemplo, líder da dança e de repente flui ali no meio da dança alguém que tem um potencial lá em cima, um potencial extra, né? Que dança, que tem carisma, que tem uma vida com Deus, e você vai ter que gerir essa liderança sem ciúmes. Você vai ter que gerir essa liderança de uma maneira que essa pessoa continue crescendo e você ter alegria no crescimento do outro. Porque o líder, na verdade, ele não pode querer o palco. O líder, ele tem que ter esse entendimento, né? Que ele precisa ser cheio do Espírito Santo, ter uma vida no lugar secreto e ter o desejo de ver os seus liderados crescendo. Às vezes, até há uma aflição no meu coração, e um desejo, e eu percebo que isso às vezes é até humano, carnal, porque não vem de mim, né? Assim, não sou eu que vou fazer isso, mas às vezes a gente quer tanto que os nossos liderados cresçam que a gente acaba ultrapassando alguns princípios até. Não é a gente que vai dar o crescimento, é Deus, mas a gente pelo menos tem que ter esse querer, essa vontade de ver os liderados avançando, rompendo, e no tempo de Deus tudo vai acontecer. Então vamos lá. Princípio para ser um bom líder é que você precisa ser um bom servo. Ninguém será um bom líder se nunca foi um bom servo, servo de Deus, servo das pessoas. Porque liderar escreve, liderar é amar. Lembra a primeira frase que eu falei? A segunda agora vai ser liderar é servir. O melhor líder é aquele que mais serve. Então, antes de Josué ser o grande líder que foi, ele foi servo de Moisés. Antes de Eliseu ser o grande líder que foi, ele foi servo de Elias. Antes de Pedro ser um dos maiores dos apóstolos, ele foi servo de Jesus. Antes de Paulo ser um dos maiores dos apóstolos, ele ficou lá 14 anos servindo a igreja local. Então, algumas pessoas elas querem, e aí aqui vem um desafio. Estão comigo aí, líderes abençoados, estão sendo ministrados amor, humildade. Primeiro amor, muito amor, muito amor. E o nosso maior, eu fui pesquisar rapidinho aqui, estava com o pastor Rondinelli. Primeiro líder da Bíblia, lógico, você vai ser líder quando você é pai de família. Então, se a gente for na ponta do lápis, o primeiro líder da Bíblia é Adão, porque ele liderava a sua casa. Não teve tanto êxito, você há de convir comigo. Segundo líder mais em potencial a gente vai ter Noé também, mas eu já vou pular para Abraão, que tem um líder, uma liderança maior, mais expressiva, forma um exército de 318, nascido em casa. E no Antigo Testamento e até hoje, um dos maiores líderes da história é Moisés, que liderou milhares, né? Então nós vamos aprender com Moisés, que era um homem manso, um homem sábio, um homem que amava o povo de Deus. Então eu não posso liderar de uma maneira robotizada, eu não posso liderar sem sensibilidade. Então amor, humildade e sensibilidade. Eu tenho que ser sensível à dor do outro, ao tempo. Eu tenho que ser sensível se o camarada não conseguiu chegar para a reunião, não conseguiu chegar para o ensaio. Eu tenho que ter... Então tem várias maneiras de liderança. Aquela liderança no jugo, na pressão, você vai ter algum resultado. E tem aquela liderança de uma maneira mais suave, com amor, e aí, como eu posso te ajudar, o que está acontecendo? O elogio não foi ótimo. Agora, olha, poxa, se dar esse detalhe aqui tinha sido melhor ainda, né? Ao invés de você já vir, como eu já fiz muitas vezes, você já detona com o cara. Então você, poxa, foi tremendo, foi maravilhoso, glória a Deus por isso. Agora, vou dar uma dica aqui especial. Então, são maneiras. Eu posso estar fazendo a coisa certa da maneira errada, eu posso estar falando a palavra certa na hora errada. Então o líder precisa desse tempero na liderança e essa sabedoria que ela só vem de Deus, né? A gente está lidando com pessoas, não é uma tarefa fácil. Cada um tem uma criação, uma cabeça, um mundo. E aí eu me formei em magistério. E uma das matérias se chama metodologia de ensino. E uma das coisas que a gente aprende é que às vezes o aluno não está aprendendo por várias situações. E o professor precisa ter sensibilidade, aptidão para observar. Então o líder ele precisa ter esse olhar clínico de observação. Porque o fulano não está crescendo, porque o fulano ainda está com tanta raiva, tanto ódio, tão recluso.
não participa. Às vezes tem um porquê, na maioria das vezes. Por exemplo, o aluno não está aprendendo a ler, e aí o professor começa a observar e vai ver que ele tem dificuldade. Na hora que ele olha para o quadro, ele faz assim com as vistas, dá aquela diminuída. Aí o professor já percebe, chama os pais e fala: o fulano, o Pedrinho já fez exame de vista? Não, leva ele para fazer exame. Aí a mãe vai, faz o exame, o menino precisa usar óculos. E daí para frente o ensino dele passa a melhorar, né? Tem o outro aluno que tem problema de audição. O professor está falando, ele pega as palavras pela metade. E aí alguém vai dizer que ele é, até de maneira pejorativa, vai dizer que é burro, né? Que, enfim, mas às vezes ele precisa de um auxílio. O outro aluno, ele passa fome. Ele vai para a escola mais por causa da merenda. O outro aluno, os pais estão se divorciando. O outro aluno mora com a avó, tem que trabalhar, trabalha à noite, aí na hora da aula ele está cansado, está com sono. Então são várias problemáticas, da mesma forma na igreja. Por que esse discípulo não está crescendo? Ele pode estar com problema em casa, ele pode estar desempregado, ele pode estar vivendo um problema no casamento, ele pode estar com um problema de saúde, ele pode estar com um problema espiritual, ele pode ter um problema de mágoa, ele pode estar sofrendo um ataque demoníaco, ele pode estar vivendo uma pressão. Então eu preciso ter um olhar clínico de um por um, porque a gente às vezes só olha o macro e esquece de olhar o micro. Então eu preciso, como líder, olhar o micro, ter aquele olhar clínico, aquela visão do Espírito Santo, raio-x, para mim conseguir entender o que está acontecendo com A, com B, com C, porque no básico a gente está fazendo o mesmo com todo mundo. E por que está dando mais certo para um do que para outro? Porque um é melhor do que outro? Porque Deus ama mais esse do que outro? Muitas das vezes não. Às vezes é um detalhe, e aí você é um líder. O líder ele é um desbravador, um desatador, um libertador, não é? Então você vai ter gente mais fácil, você vai ter gente mais comunicativa, mas você vai ter o mais recluso, o mais calado, você vai ter aquela pessoa com maior dificuldade de obedecer comandos por conta de um trauma, uma situação, e aí você vai lidando com essas pessoas, né? Então eu preciso ter esse entendimento que liderar é amar, liderar é servir, liderar é ter humildade. E nós vamos encerrar essa primeira parte dizendo: liderar é ter muita gratidão. Porque quando se trata de serviço da igreja, que em sua maioria é um serviço voluntário, e na realidade de hoje, às vezes a pessoa mora longe, ela paga Uber, ela faz de tudo para estar ali servindo, seja no departamento do centurião, do obreiro, do louvor, da dança, da salinha das crianças, da lanchonete, do casal, dos homens, o departamento das mulheres, o departamento, que mais que a gente tem aí? Departamento de criança, casal, homens, dos jovens, né? Do teatro, vai ter a decoração do congresso, da recepção. Então eu preciso ter muita gratidão, muita, sempre, muita gratidão. Amor, gratidão, amor, gratidão, amor, gratidão, atenção especial. Então a minha liderança vai fluir, né? O bom líder, ele dá exemplo, ele não dá ordem, ele é modelo de liderança. Eu quero orar por você. Esse é um ano de renovarmos nossa liderança. Pai, estenda sua mão com a minha, pega na minha mão agora. Nós precisamos da tua ajuda. Diga para Jesus: me ajuda, Senhor. É o teu povo, é a tua igreja. Eu quero liderá-los com excelência, dar o meu melhor. E eu sei que o meu melhor ainda não vai ser tudo. Eu preciso da sua ajuda. Dá-me o coração dos liderados para que eu possa ser bênção na vida de cada um deles. Eu quero ser um líder que resolve problemas, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor te dê paz, que o Senhor tenha misericórdia de ti, tá bom? Paz, Senhor Jesus, até o próximo vídeo para os liderados. Deus abençoe!